O sol nascia como um braseiro incandescente sobre as águas calmas do rio Miranda, pintando o céu do Pantanal com tons de laranja, rosa e roxo. O ar, ainda fresco da madrugada, carregava o cheiro úmido da terra e o canto matinal de incontáveis pássaros. No pequeno rancho de madeira e palha, à beira do rio, a vida já fervilhava. João, um homem de 40 e poucos anos, com a pele curtida pelo sol e os olhos azuis que pareciam refletir o próprio céu pantaneiro, já estava de pé, preparando o tereré amargo que o ajudava a despertar. Ao seu lado, seu fiel companheiro, Zeca, um cão pantaneiro de pelagem caramelo e olhar inteligente, abanava o rabo com entusiasmo, antecipando a rotina diária. João era um pantaneiro nato, nascido e criado naquelas terras alagadas. Conhecia cada curva do rio, cada trilha na mata, cada canto de animal. Sua vida era um ciclo ininterrupto de trabalho árduo e respeito profundo pela natureza. Ele cuidava do gado que pastava nas vastas planícies, pescava para o sustento da família e, ocasionalmente, guiava turistas que buscavam a experiência autêntica do Pantanal. Não era um homem de muitas palavras, mas suas ações falavam por si. Sua força e sua sabedoria eram lendárias entre os poucos vizinhos espalhados pela imensidão verde. Naquele dia, João tinha um trabalho importante: levar uma pequena boiada para uma nova pastagem, a cerca de 2 horas de barco rio acima. A pastagem anterior estava ficando escassa e a mudança era crucial para a saúde dos animais. Ele já havia preparado a canoa motorizada, verificando o combustível e os equipamentos. Zeca, como sempre, seria sua sombra, um companheiro inseparável em todas as suas jornadas. Enquanto João amarrava os últimos fardos de feno na canoa, ouviu um chamado familiar. "João, o café está na mesa!" gritou Maria, sua esposa, da pequena cozinha do rancho. Maria era a âncora de João, uma mulher forte e resiliente que transformava o rancho em um lar acolhedor. Seus cabelos negros, sempre presos em uma trança, e seu sorriso caloroso era um bálsamo para a alma de João. Na mesa, simples, mas farta, havia pão de queijo fresquinho, bolo de fubá, ovos mexidos e café coado na hora. Os filhos, Pedro e Ana, de 10 e 8 anos respectivamente, já estavam sentados, comendo com voracidade. Pedro, o mais velho, sonhava em seguir os passos do pai, enquanto Ana, com sua curiosidade insaciável, adorava ouvir as histórias do Pantanal que João contava. "Pai, posso ir com o senhor hoje?" perguntou Pedro com os olhos brilhando de expectativa. João sorriu, negando com a cabeça. "Não hoje, meu filho. É um trabalho pesado e o sol vai castigar. Fique com sua mãe e ajude-a aqui no rancho." Pedro, embora desapontado, compreendeu. Sabia que seu pai sempre tinha um bom motivo para suas decisões. Depois do café, João se despediu da família com um abraço apertado em Maria e um afago nos cabelos dos filhos. "Volto antes do anoitecer", prometeu. Com Zeca a postos na proa da canoa, ele ligou o motor e a pequena embarcação deslizou suavemente pelas águas, deixando para trás o rancho e a promessa de um retorno seguro. A viagem rio acima era tranquila. O sol já estava mais alto, mas a brisa suave amenizava o calor. João observava a paisagem exuberante, os jacarés espreitando nas margens, as garranças brancas voando em formação. Era um espetáculo de vida, uma sinfonia da natureza que ele conhecia e amava. Zeca, atento, farejava o ar, seus sentidos aguçados captando cada nuance do ambiente. Ao se aproximarem da nova pastagem, João diminuiu a velocidade. A área era cercada por uma densa vegetação, com algumas árvores de grande porte que ofereciam sombra para o gado. Ele ancorou a canoa em um pequeno porto natural e desembarcou, seguido por Zeca. A boiada, que já havia sido guiada até ali por um peão vizinho no dia anterior, pastava calmamente, espalhada pela vastidão verde. João passou a manhã inspecionando o local, verificando a cerca, a qualidade da pastagem e a disponibilidade de água.
tudo parecia em ordem. No início da tarde, ele decidiu fazer uma última ronda, adentrando um pouco mais na mata para se certificar de que não havia nenhum perigo iminente para os animais. Zeca o acompanhava de perto, seu faro apurado guiando-o por entre a vegetação. O silêncio da mata era quase palpável, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas sobre os pés de João e pelo canto distante de alguns pássaros. De repente, Zeca parou, as orelhas em alerta, um rosnado baixo escapando de sua garganta. João, experiente, percebeu a mudança no comportamento do cão. Havia alguma coisa errada. Ele sacou seu facão, uma ferramenta indispensável no Pantanal, e se pôs em posição de alerta. O cheiro de onça pintada era inconfundível para Zeca. O animal, um predador astuto e poderoso, estava por perto. João sentiu um arrepio nas costas. Onças eram comuns no Pantanal, mas raramente se aproximavam tão perto das áreas de pastagem, especialmente durante o dia. Ele sabia que um encontro com uma onça era sempre perigoso, e a segurança do gado e a sua própria eram prioridade. Zeca avançou alguns passos, latindo furiosamente na direção de um denso emaranhado de arbustos. João seguiu o olhar do cão, seus olhos treinados tentando penetrar a folhagem. Foi então que a viu, uma onça pintada majestosa, com sua pelagem dourada e rosetas escuras, emergiu da mata, seus olhos verdes fixos em João e Zeca. Não era um animal faminto em busca de presa fácil, seu comportamento era diferente, mais agressivo, quase desafiador. João percebeu que a onça estava protegendo algo, talvez seus filhotes, ou talvez estivesse ferida. De qualquer forma, era um perigo iminente. Ele tentou recuar lentamente, sem quebrar o contato visual, mas a onça deu um passo à frente, um rosnado gutural ecoando pela mata. Zeca, destemido, latiu ainda mais alto, tentando afastar o predador. A onça, irritada com a persistência do cão, avançou em um bote rápido. João, com reflexos apurados, conseguiu desviar, mas a pata da onça, com suas garras afiadas, atingiu seu braço, rasgando a camisa e deixando um corte profundo. A dor foi lancinante, mas João não se desesperou. Ele sabia que precisava agir rápido. Zeca, com uma coragem que superava seu tamanho, pulou na direção da onça, mordendo sua pata. A onça, surpreendida, recuou por um instante, dando a João a oportunidade de se afastar um pouco mais. Ele sabia que não poderia enfrentar a onça de frente. Sua única chance era tentar assustá-la e afastá-la da pastagem. Ele gritou, balançou o facão no ar e tentou fazer o máximo de barulho possível, na esperança de que a onça se assustasse e fugisse. Mas a onça não se intimidou. Seus olhos brilhavam com uma fúria selvagem, e ela parecia determinada a proteger seu território. Ela avançou novamente, desta vez com mais velocidade, mirando o pescoço de Zeca. João, em um ato de desespero, jogou-se na frente de Zeca, usando seu próprio corpo como escudo. A onça, em vez de atingir o cão, cravou suas garras nas costas de João, derrubando-o no chão. A dor era insuportável, e João sentia o sangue quente escorrer por suas costas. Ele sabia que estava em sérios problemas. A onça estava sobre ele, os dentes afiados próximos ao seu pescoço. Zeca, vendo seu dono em perigo, atacou a onça com uma ferocidade surpreendente, mordendo sua orelha. A onça soltou um rugido de dor e raiva, virando-se para atacar o cão. João, aproveitando a distração, rolou para o lado, tentando se levantar. Mas suas costas ardiam e ele sentia a força o abandonando. A onça, agora furiosa, concentrou sua atenção em Zeca, que, apesar de pequeno, lutava com bravura. João sabia que não poderia deixar seu fiel amigo sozinho. Ele precisava fazer algo, mesmo que estivesse ferido. Com a pouca força que lhe restava, ele pegou um galho grosso que estava no chão e o arremessou na direção da onça, atingindo-a na cabeça. A onça, atordoada, recuou alguns passos. João, aproveitando a oportunidade,
Tentou se arrastar para longe, mas suas pernas não respondiam. Ele sentia a escuridão se aproximando, a dor o consumindo. Zeca, ofegante, permaneceu entre João e a onça, latindo sem parar, protegendo seu dono até o último suspiro. A onça, recuperada do golpe, olhou para João com um brilho faminto nos olhos. Ela estava pronta para o ataque final. João fechou os olhos, aceitando seu destino, mas então ouviu um som familiar, um grito distante que parecia vir do rio. Era o grito de seu amigo Miguel. Miguel era um pescador experiente, vizinho de João, e um dos poucos que conhecia as trilhas secretas do Pantanal. Ele e João tinham uma amizade forjada em anos de convivência e ajuda mútua. Miguel, por acaso, estava voltando de uma pescaria e decidiu passar para ver se João precisava. A noite no Pantanal era um espetáculo de sons e sombras, mas para Maria, Pedro e Ana era uma sinfonia de angústia. O silêncio do rancho era quebrado apenas pelos gemidos baixos de João, que ardia em febre, e pelo farfalhar das folhas lá fora, movidas por uma brisa noturna. Maria, sentada ao lado da cama, velava o sono inquieto do marido, trocando compressas frias em sua testa e rezando baixinho. Seus olhos, vermelhos de cansaço e preocupação, não se desviavam de João. Ela sabia que a situação era grave. Os cortes nas costas eram profundos e a infecção era um risco real naquelas condições. Pedro, apesar da pouca idade, sentiu o peso da responsabilidade. Ele tentava ajudar a mãe no que podia, buscando água fresca, acendendo o lampião quando a escuridão se aprofundava. Ana, mais nova, estava assustada. Ela se aninhava perto da mãe, buscando conforto, e de vez em quando acariciava Zeca, que permanecia fielmente ao lado de João, como um guardião silencioso. O cão, exausto da luta, mal se movia, mas seus olhos permaneciam fixos no dono, transmitindo uma lealdade inabalável. Enquanto isso, Miguel navegava rio abaixo, sua canoa cortando as águas escuras como uma flecha. A noite era densa e a visibilidade era mínima, mas Miguel conhecia aquele rio como a palma da sua mão. Ele se guiava pelas estrelas, pelo som do motor e pela intuição que só os pantaneiros desenvolvem. O vento no rosto, o cheiro da água e da mata, tudo se misturava em uma urgência palpável. Ele sabia que cada minuto contava. A cidade mais próxima, Corumbá, ficava a várias horas de distância. O Dr. Carlos era o único médico da região, um homem dedicado que atendia a todos, sem distinção, fosse em seu consultório ou nos rincões do Pantanal. Miguel esperava encontrá-lo em casa, mas sabia que, a qualquer momento, ele poderia estar em alguma emergência. A viagem foi longa e solitária. Miguel enfrentou trechos de correnteza forte, desvios para evitar bancos de areia e o perigo constante de animais noturnos. Jacarés e sucuris eram comuns naquelas águas, mas Miguel estava focado em sua missão. A imagem de João ferido, a bravura de Zeca e o desespero de Maria o impulsionavam. Finalmente, as primeiras luzes da cidade começaram a aparecer no horizonte. Miguel sentiu um alívio, mas não diminuiu a velocidade. Ele atracou a canoa no pequeno porto de Corumbá e correu pelas ruas escuras e silenciosas, em direção à casa do Dr. Carlos. Ao chegar, bateu na porta com urgência. Demorou um pouco, mas a luz se acendeu e a porta se abriu. Dr. Carlos, um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e um olhar cansado, mas gentil, apareceu na soleira. — Miguel? O que houve a essa hora? Perguntou o médico surpreso. — Doutor, é o João. Ele foi atacado por uma onça. Está muito ferido, com febre alta. Precisa de ajuda urgente. Miguel explicou ofegante. O Dr. Carlos não hesitou. — Prepare a canoa, Miguel. Vou pegar meus equipamentos e alguns medicamentos. Saímos em 5 minutos. Miguel assentiu e correu de volta para o porto. Em pouco tempo, o Dr. Carlos chegou, carregando uma maleta médica e uma mochila. Eles embarcaram na canoa e Miguel ligou o motor, iniciando a longa viagem de volta. A volta foi igualmente desafiadora, mas a presença do Dr. Carlos trazia um senso de esperança. O médico, acostumado às emergências do Pantanal, perguntava a Miguel sobre os detalhes do ataque, avaliando a gravidade da situação e planejando os primeiros socorros. Ele sabia que o tempo era crucial para evitar infecções e complicações.
Enquanto isso, no rancho, Maria continuava sua vigília. João estava cada vez mais fraco e sua respiração estava ofegante. Ela temia o pior, mas se recusava a perder a esperança. Pedro e Ana, exaustos, haviam adormecido no chão da sala, abraçados a Zeca, que permanecia fielmente ao lado de João, como um guardião silencioso. O cão, exausto da luta, mal se movia, mas seus olhos permaneciam fixos no dono, transmitindo uma loyaldade inabalável. Quando o som do motor de Miguel se aproximou, Maria sentiu um arrepio de alívio. Ela correu para a varanda e lá estavam eles, Miguel e o Dr. Carlos. Graças a Deus, ela exclamou com lágrimas nos olhos. O Dr. Carlos, sem perder tempo, entrou no rancho e foi direto para o quarto de João. Ele examinou os ferimentos, limpou as feridas e aplicou os primeiros medicamentos. A febre de João era alta e o médico sabia que a infecção já estava se instalando. Os ferimentos são graves, Maria, disse o Dr. Carlos, sua voz calma, mas séria. Ele vai precisar de muitos cuidados e de repouso absoluto. Vou dar a ele um antibiótico forte e um analgésico para a dor, mas ele precisa ser levado para o hospital em Corumbá assim que a febre baixar e ele estiver mais estável. Maria sentiu, absorvendo as informações. Ela sabia que a recuperação de João seria longa e difícil, mas a presença do médico e a esperança de tratamento adequado já eram um alívio imenso. Dr. Carlos passou a noite no rancho monitorando João de perto, trocando curativos e administrando medicamentos. Miguel, exausto, mas aliviado, ajudou Maria a preparar um café forte para o médico e permaneceu ao lado deles oferecendo apoio. Ao amanhecer, a febre de João começou a ceder e ele abriu os olhos, um pouco mais lúcido. Ele olhou para Maria, para Miguel e para o Dr. Carlos e um sorriso fraco surgiu em seus lábios. "Obrigado", ele sussurrou. "Não agradeça, João. Agora precisamos levá-lo para o hospital. Você precisa de um tratamento mais intensivo." A decisão foi tomada. João seria transportado para Corumbá assim que estivesse em condições. A notícia se espalhou rapidamente entre os poucos vizinhos e todos se ofereceram para ajudar. A comunidade pantaneira era unida e a solidariedade era um valor fundamental. Nos dias seguintes, enquanto João se recuperava lentamente no rancho, Maria e Miguel se revezavam nos cuidados. O Dr. Carlos permaneceu por mais um dia, garantindo que João estivesse estável antes de partir. Ele deixou instruções claras para Maria sobre os medicamentos e os cuidados com os ferimentos. Pedro e Ana, agora mais calmos, ajudavam a mãe nas tarefas do rancho. Pedro, em particular, sentia que precisava ser forte para sua família. Ele cuidava dos animais, ajudava na pesca e tentava aliviar a carga de Maria. Zeca, como sempre, não se afastava de João. Seu olhar vigilante e sua presença reconfortante. A recuperação de João foi um processo lento e doloroso. As feridas infeccionaram e ele precisou de mais antibióticos. A dor era constante e a fraqueza o impedia de mover-se com facilidade. Mas João era um homem forte, com uma vontade de viver inabalável. Ele se agarrava à esperança de voltar à sua vida no Pantanal, de cuidar da sua família e de suas terras. Finalmente, após uma semana de cuidados intensivos no rancho, o Dr. Carlos retornou, acompanhado de uma equipe de resgate. Eles haviam trazido uma maca especial e equipamentos para transportar João com segurança até a canoa. A viagem para Corumbá seria desafiadora, mas era essencial para a recuperação completa de João. A despedida no rancho foi emocionante. Maria, com lágrimas nos olhos, abraçou João, prometendo que estaria com ele em breve. Pedro e Ana se despediram do pai, prometendo cuidar do rancho em sua ausência. Zeca, com um latido triste, observava a cena como se soubesse que seu dono estava partindo. João foi cuidadosamente colocado na maca e levado para a canoa. Miguel e a equipe de resgate partiram, deixando para trás o rancho e a família que aguardava ansiosamente o seu retorno. A canoa deslizou pelas águas, levando consigo a esperança de uma recuperação completa. No hospital em Corumbá, João foi submetido a uma cirurgia para limpar os ferimentos e evitar maiores complicações. A cirurgia foi bem sucedida, mas a recuperação seria longa. Ele passaria semanas no hospital, recebendo tratamento intensivo e fisioterapia. Maria, com a ajuda de Miguel e dos vizinhos, conseguiu se organizar para visitar João no hospital. Ela fazia longa viagem de barco, levando notícias do rancho e o carinho da família. As visitas eram um bálsamo para João, que ansiava por notícias de casa e pela presença de sua amada Maria. Pedro e Ana, enquanto isso, cuidavam do rancho com a ajuda de Miguel e dos vizinhos.
Pedro, em particular, assumiu um papel de liderança, mostrando uma maturidade surpreendente para sua idade. Ele cuidava do gado, ajudava na pesca e tentava aliviar a carga de Maria. Zeca, no rancho, sentia a falta de João. Ele passava a maior parte do tempo na varanda, olhando para o rio, como se esperasse o retorno de seu dono. Ele latia para qualquer canoa que se aproximava, na esperança de que fosse João. Sua loyaldade era um testemunho do amor incondicional que os animais podem oferecer. A história do ataque da onça e da bravura de João e Zeca se espalhou por todo o Pantanal. João se tornou um símbolo de resiliência e coragem, e Zeca, um herói. A comunidade se uniu para ajudar a família de João, oferecendo apoio e solidariedade. Após semanas de recuperação no hospital, João finalmente recebeu alta. Ele estava mais magro e fraco, mas seus olhos brilhavam com a alegria de voltar para casa. A viagem de volta para o rancho foi emocionante. Miguel acompanhou e Maria, Pedro e Ana o esperavam no porto. O reencontro foi de lágrimas e abraços. Zeca, ao ver João, pulou de alegria, latindo sem parar e lambendo o rosto de seu dono. João, com um sorriso largo, abraçou sua família e seu fiel amigo. Ele estava de volta ao seu lar, ao seu Pantanal, e sabia que havia sobrevivido graças à coragem de Zeca e à ajuda de seu amigo Miguel. A vida no Pantanal era dura, mas a união e a solidariedade da comunidade eram a força que os mantinha em pé. O retorno de João ao rancho foi um misto de alívio e desafio. Embora estivesse em casa, a recuperação completa ainda era um caminho longo. Seus movimentos eram limitados e a dor, embora menos intensa, ainda era uma presença constante. Maria, com sua dedicação incansável, transformou-se em sua enfermeira particular, cuidando dos curativos, preparando refeições nutritivas e garantindo que ele seguisse todas as recomendações do Dr. Carlos. A presença dela, seu carinho e sua força eram o principal remédio de João. Pedro, com a maturidade que a situação impôs, continuou a desempenhar um papel fundamental na rotina do rancho. Ele assumiu as tarefas mais pesadas, cuidando do gado, verificando as cercas e ajudando na pesca. Cada dia, ele se tornava mais parecido com o pai, não apenas na aparência, mas na determinação e no amor pela terra. Ana, por sua vez, trazia a leveza e a alegria para o ambiente, com suas perguntas curiosas e seu riso contagiante, lembrando a todos que a vida continuava, apesar das adversidades. Zeca, o herói silencioso, não se afastava de João. Ele dormia aos pés da cama do dono, o seguia em cada passo lento pelo rancho e, com seu olhar atento, parecia compreender a fragilidade de João. A lealdade do cão era um bálsamo para a alma de João, uma prova viva da coragem e do amor incondicional que o haviam salvado. Miguel, o amigo leal, continuava a visitar o rancho com frequência, oferecendo ajuda prática e apoio moral. Ele trazia notícias dos vizinhos, compartilhava histórias e muitas vezes ajudava Pedro nas tarefas mais pesadas. A amizade entre João e Miguel, já forte, havia se solidificado ainda mais após o incidente com a onça. Eles eram mais do que amigos, eram irmãos de alma, unidos pela vida no Pantanal e pela experiência compartilhada de perigo e salvação. As semanas se transformaram em meses. Aos poucos, João foi recuperando a força. Ele começou com pequenas caminhadas ao redor do rancho. Depois, com a ajuda de uma bengala, se aventurou em trajetos mais longos. A fisioterapia, embora dolorosa, era essencial. E Maria o ajudava com os exercícios, incentivando-o a cada progresso. A cada dia, João sentia um pouco mais de si mesmo retornando. O Pantanal, com sua resiliência intrínseca, parecia curar João junto com ele. O ar puro, o som dos pássaros, o cheiro da terra úmida, tudo contribuía para sua recuperação. Ele observava a natureza com novos olhos, com uma gratidão ainda maior pela vida e pela beleza selvagem que o cercava. O ataque da onça havia sido um trauma, mas também uma lição. Ele havia sido lembrado da fragilidade da vida e da importância de cada momento. Um dia, João decidiu que era hora de voltar ao rio.
Ele sentia a falta da sensação da canoa deslizando sob seus pés, do cheiro da água e da liberdade de navegar. Maria, embora preocupada, sabia que era um passo importante para a recuperação de João. Pedro e Ana, empolgados, queriam acompanhá-lo. Com a ajuda de Miguel, João entrou na canoa. Zeca, como sempre, pulou para a proa, abanando o rabo com entusiasmo. João ligou o motor e a canoa deslizou suavemente pelas águas, como nos velhos tempos. A sensação de estar de volta ao rio era indescritível. Ele sentia o vento no rosto, o sol em sua pele e a familiaridade do Pantanal o abraçando. Eles navegaram por algumas horas, visitando os pontos de pesca favoritos de João e observando a vida selvagem. João, embora ainda não pudesse realizar as tarefas mais pesadas, sentia a alegria de estar de volta ao seu elemento. Pedro, ao seu lado, observava cada movimento do pai, aprendendo as lições silenciosas da vida pantaneira. Ana, com sua máquina fotográfica, registrava a beleza do Pantanal, capturando momentos de alegria e serenidade. A notícia da recuperação de João e seu retorno às atividades se espalhou. Os vizinhos vinham visitá-lo, trazendo presentes e palavras de encorajamento. A história de sua sobrevivência e da bravura de Zeca se tornou uma lenda no Pantanal, um testemunho da força do espírito humano e da lealdade animal. Com o tempo, João recuperou quase toda a sua força. Ele voltou a cuidar do gado, a pescar e a guiar turistas. Mas havia uma diferença. Ele era mais cauteloso, mais atento aos sinais da natureza. Ele havia aprendido a respeitar ainda mais a força selvagem do Pantanal e a importância de estar sempre preparado. A experiência com a onça também mudou sua perspectiva sobre a vida. Ele valorizava cada momento com sua família, cada pôr do sol sobre o rio, cada canto de pássaro. Ele sabia que havia recebido uma segunda chance e estava determinado a vivê-la plenamente. Um ano após o ataque, João e Miguel estavam sentados na varanda do rancho, tomando tereré e observando o sol se pôr. Zeca estava deitado aos pés de João, dormindo tranquilamente. "Quem diria, João?" disse Miguel com um sorriso. "Por um milagre, você está aqui. E o Zeca, esse cachorro é um herói." João sorriu, acariciando a cabeça de Zeca. "Foi um milagre, Miguel, e uma prova de que a amizade e a lealdade são as maiores forças que existem." Ele olhou para o Pantanal, para as águas calmas do rio, para a mata densa que se estendia até o horizonte. O Pantanal era um lugar de beleza e perigo, de vida e morte, mas era também um lugar de resiliência, de esperança e de milagres. E João, o pantaneiro que sobreviveu ao ataque da onça com a ajuda de um amigo, era a prova viva disso. A vida no rancho de João voltou à sua rotina, mas com uma nova profundidade. Maria continuou a ser a alma da casa, Pedro crescia em sabedoria e força, e Ana, com sua curiosidade, explorava cada canto do Pantanal, documentando sua beleza com seus desenhos e histórias. A família estava mais unida do que nunca, forjada pela adversidade e fortalecida pelo amor. João, embora carregasse as cicatrizes físicas do ataque, levava consigo também as cicatrizes invisíveis, as lições aprendidas e a gratidão pela vida. Ele sabia que o Pantanal era sua casa, seu destino, e que com sua família e seus amigos ao seu lado, ele poderia enfrentar qualquer desafio que a natureza lhe apresentasse. A história do pantaneiro e da onça se tornou um conto sussurrado ao redor das fogueiras, um relembrete da força da vida e da interconexão entre o homem e a natureza, no coração selvagem do Brasil. Pitti e Residon.